Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre relação fundamental da trigonometria. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios. Então, dê uma olhadinha por lá. E agora também temos o TikTok, que o nome é @canal_exatas também. Pessoal, quando a gente fala desse conteúdo de trigonometria, é muito importante que você já tenha alguns conteúdos base para assistir essa aula. Então aqui no canal temos alguns vídeos de trigonometria. Explicamos, por exemplo, as relações trigonométricas, que é parte de seno, cosseno, tangente. Dê uma olhadinha por lá, porque isso é importante para essa aula. Outra coisa, também temos uma outra, que a gente fala de arcos, da parte de ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico vai ser importante para a gente resolver algumas questões aqui. Inclusive, assuntos como radianos, graus, vão ser muito importantes para essa aula que você está vendo agora. Principalmente na parte dos exercícios, que é no final da aula. Então, veja aquelas aulas primeiro e depois volte para essa, tá bom? Viu? Assistiu? Então, bora continuar aqui o nosso estudo de trigonometria. Relação fundamental. Pessoal, essa relação fundamental diz que se eu pegar o seno ao quadrado de um ângulo e somar com o seu cosseno ao quadrado, isso aqui dá 1. E pelo incrível que pareça, não como algumas das formas da matemática, essa aqui ela é muito tranquila de se provar. Quer ver só? Aqui eu desenho para você um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele que possui 90 graus. Esse triângulo ele possui a hipotenusa e os catetos. E teve um grande matemático, que foi o Pitágoras, que ele acabou fazendo uma relação, um teorema, que relacionava a hipotenusa e os catetos. Ele disse que o quadrado da hipotenusa era igual à soma dos quadrados dos catetos. Nada demais, isso aqui você já sabe. Só que aí, eu quero que você pense comigo, se eu dividir isso aqui tudo por a ao quadrado. Opa. Eu posso, não posso? Até mesmo porque uma equação é uma balança. Pense comigo o seguinte, uma equação é tudo que eu fizer de um lado, eu também tenho que fazer no outro. Aquela história de passar para o outro lado, multiplicando ou dividindo, ou se um lado eu estou somando, passo para o outro subtraindo. Isso, galera, está disfarçando esse processo da gente balancear os dois lados. Por exemplo, se eu tenho que 2 mais x é igual a 3 mais 2, por exemplo, a gente fazia aquele processo, né? Não, mais aqui, 3 mais 2 mais 2x, a gente fazia aquele processo, né? De pega o x que está desse lado e passa para o outro subtraindo. Aí ficava 2, que é igual a 5 mais 2x menos x. Só que aí, pessoal, esse menos x parecia que ele se transportou de um lugar para o outro. Só que o que estava acontecendo, na verdade, era isso aqui, ó. Ele pegava menos x de um lado e menos x ficava no outro lado da equação. Aí esse menos x cortava com esse menos x e parecia que aquele x tinha ido para o outro lado da equação, só que agora de forma negativa. Só que, na realidade, o que estava acontecendo aqui era de balancear a equação. Então, eu posso dividir os dois lados por a ao quadrado, que não vai acontecer nada, é a mesma coisa. Quando eu divido aqui por a ao quadrado, perceba que isso aqui dá 1. 1 é igual. Agora perceba, esses caras aqui, ó, eles estão aqui sobre o mesmo denominador. Então o que a gente pode fazer é escrever cada um deles sobre o denominador a ao quadrado. É a mesma coisa. Beleza. Inclusive, se você fizer isso aqui, ó, perceba, né? Como estão no mesmo denominador, só somar os numeradores. É a mesma coisa que esse cara aqui, só que é escrito de um jeito um pouco diferente. Perceba então, pessoal, que agora eu vou ter b ao quadrado sobre a ao quadrado, c ao quadrado sobre a ao quadrado. Repara que, como esse cara aqui e esse cara aqui estão ao quadrado, eu posso colocar esse quadrado em evidência, ficando da seguinte forma. 1 é igual a b sobre a tudo isso ao quadrado, mas, como aqui esses dois caras também estão ao quadrado, posso deixar isso em evidência, ficando c sobre a ao quadrado. E, pessoal, se você lembra da aula de trigonometria, você vai reconhecer esses dois caras aqui, ó, b sobre a e c sobre a. Eles representam as relações trigonométricas. Se eu pegar, por exemplo, esse b aqui, ó, esse ângulo b dividido por a é o cateto oposto em relação ao b, dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa lembra uma coisa, que é o tal do seno. Ou seja, esse cara aqui, ó, é o seno do ângulo beta.
Agora, se eu pegar o C e o dividir pelo A, isso aqui, ó, repara, cateto adjacente, hipotenusa, é o cosseno do ângulo beta. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Quando a gente pega seno ao quadrado, esse quadrado aqui, ó, ele vai para o seno. Afinal, é o seno que está ao quadrado. Ó, isso aqui, seno de um ângulo ao quadrado, pegar seno de x ao quadrado, é igual a isso aqui, ó. Tá bom? Esse expoentezinho, ele vai para cá para o seno, até mesmo porque é o seno desse ângulo que está ao quadrado. Não é o ângulo, é o seno dele. Se fosse assim, ó, seno de x ao quadrado, é diferente. Até mesmo porque agora não é o seno do ângulo que está ao quadrado. É o ângulo que está ao quadrado e depois calcula-se o seno desse ângulo. Isso é errado. Então, quando aparece esse cara aqui para você, ó, saiba que é isso aqui, tá bom? Não é o quadrado do ângulo, é o quadrado do seno. Então perceba, pessoal, que a gente acabou de provar matematicamente que se eu pegar o seno ao quadrado do B e eu somar com o cosseno ao quadrado desse B, eu vou obter 1. E essa é a relação fundamental da trigonometria, tá certo? Lembrando que isso é válido, pessoal, apenas para triângulos que são retângulos. Também, lembre-se o seguinte, seno e cosseno é para quê? Para triângulo retângulo. Não se tem em outras coisas, somente o triângulo retângulo. Então essa relação aqui, ó, vai dar para esse camarada aí, tá certo? E pessoal, essa é basicamente a relação fundamental da trigonometria. O que é importante a gente saber é conseguir aplicá-la. E aqui eu trouxe para vocês 5 questões, 5 itens. É muito exercício para uma aula só, então o que eu sugiro? Faça isso sozinho em casa, pause o vídeo e depois continue. Lembrando que aqui é muito importante que você já tenha visto as outras aulas de trigonometria do canal. A parte ciclotrigonométrica, vai saber com relação a radiano, vai saber também com relação à parte de sinal dos ângulos. Então é importante, fundamental, travou minha língua, é importante e fundamental com que você já tenha visto essas aulas, porque aí você vai conseguir fazer exercícios de uma boa. Então pausa o vídeo e faz cada um deles. Primeira questão é essa aí, pausa e faz. Pausou? Fez? Então, bora resolvê-la aqui. Repara, sendo seno do ângulo alfa igual a menos 5/13 e, aqui ó, 3π sobre 2 menor que A, que é menor que 2π, calcule o valor de cosseno de A. Se você lembra da aula de radiano, você sabe que esse cara aqui, em grau, é 270. E esse cara aqui, em grau, é 360. Ou seja, o nosso ângulo alfa ele está entre 270 e 360. Representando isso no ciclo trigonométrico, eu vou ter isso aqui, ó. O 270 fica aqui, o nosso 360 fica aqui. Ele falou que é maior que 270 e menor que 360. Então ele está nessa porção aqui, ó, do nosso ciclo trigonométrico. E, gente, por que isso é importante? No quarto quadrante, o cosseno é o quê? Positivo. Agora, o seno é o quê? Negativo. Isso é importante apenas por conta de sinal, tá bom? Essas informações que aparecem aqui com relação a ângulo, ó, isso é importante só para a gente saber o sinal que vai usar, beleza? Então tá, ele falou que o seno desse ângulo, vou botar aqui pequenininho, que o seno desse ângulo era menos 5/13. O que a gente acabou de aprender é colocar isso na relação fundamental. Então vamos colocar aqui, ó, ficaria, ó, seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. O seno, a gente viu quanto que é. É menos 5/13, tudo isso ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. Perceba que isso aqui, ó, como aqui é uma divisão, eu posso fazer distributiva desse expoente. Repara também que menos ao quadrado é mais. Portanto, ficaria mais 25 sobre 169. Mais o cosseno ao quadrado do ângulo tem que ser igual a 1. Pessoal, eu poderia passar esse cara aqui para o outro lado, subtraindo, mas eu quero que você pense logicamente aqui comigo. Se a soma desses dois caras aqui tem que dar 1, perceba que aqui, ó, é como se fosse uma pizza e eu dividisse ela em 169 partes. Eu já tenho desse camarada 25 partes. Para que eu tenha uma pizza completa, eu preciso de quantas partes? 144. Nesse caso, eu sei então que eu preciso de 144 pedaços dos 169 para que isso aqui dê igual a 1.
Ou seja, esse cara aqui, ó, o cosseno ao quadrado do ângulo, ele é 144 sobre 169, que é o que falta para ser igual a 1. Você pode fazer a continha passando esse cara aqui para o outro lado, que vai dar a mesma coisa, tá bom? Essa é uma maneira mais simples de a gente pensar. Perceba então que eu posso fazer aqui, ó, passar esse expoente portado como raiz, ficando o cosseno de x é a raiz do 144 sobre 169. E repare que com uma divisão posso fazer a raiz de cada um desses caras. Ficaria, portanto, 12 13avos. Agora chega a parte importante. Ele perguntou para a gente calcular o cosseno. Perceba que nessa região aqui que o ângulo está, o cosseno ele é positivo. Nesse caso, então, o cosseno aqui é positivo. Portanto, a resposta é 12 mais 12 13avos. Tranquilo? Bora agora para a próxima questão. Pausa aí, faz aí, depois volta para cá. Beleza? Pausou? Fez? Então vamos continuar aqui então. Perceba, ele falou aqui, ó, que o seno do ângulo alfa é raiz de 11 sobre 6. E ele falou que o ângulo alfa ele é maior que π sobre 2, caso seja uma aula de trigonometria, π sobre 2 é 90, e ele é menor que π, que é 180. No ciclo trigonométrico, ficaria assim, ó. O ângulo ele é maior que 90, 90 está aqui, e menor que 180, que está aqui. Então o ângulo está, ó, entre essa região. Então tá. Vamos agora botar isso aqui na relação fundamental. Ele falou que o seno do ângulo é raiz de 11 sobre 6. E ele está perguntando agora a tangente. Lembra que a tangente é o seno do ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo? Sendo assim, o seno eu já sei. O que falta eu achar é o cosseno. Então, bora achar o cosseno. Para achar o cosseno, é só colocar na relação fundamental. Seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Perceba que seno é raiz de 11 sobre 6 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado do ângulo que eu quero descobrir é igual a 1. Perceba que, fazendo aqui ó, a distributiva do expoente, vai cancelar aqui ó, a raiz, então vai ficar 11. Isso dividido por 6 ao quadrado, que é 36. Mais o cosseno ao quadrado do alfa é igual a 1. Pensa aqui comigo. Se aqui eu já tenho da pizza, né? Que foi dividido em 36 partes. Eu já tenho 11. Para completar as 36 e ficar igual a uma pizza inteira, faltam quantos pedaços? 25. Então, esse cara aqui, ó, cosseno ao quadrado de alfa, ele é 25 36avos. Lembrando que pode jogar para cá, fazer a conta que você vai encontrar a mesma coisa. Isso aqui, ó, perceba aqui então, que passando esse quadrado do cosseno plotado como raiz, ficaria cosseno do ângulo, é a raiz de 25 sobre 36. Como isso aqui é uma divisão, posso calcular a raiz de cada um desses caras. Ficaria, portanto, 5/6. Esse é o cosseno. Detalhe, olha onde é que está o ângulo. O ângulo está aqui no segundo quadrante. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Ou seja, aqui ó, vai ter sinal de menos. Tá bom? Então tá. Ele perguntou o cosseno? Não, ele perguntou a tangente. A gente sabe o seno e a gente sabe o cosseno. Então a gente consegue calcular a tangente. O seno vale raiz de 11 sobre 6 e o cosseno vale menos 5 sobre 6. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Nesse caso, como é negativo, vou deixar entre parênteses. Perceba aqui que eu posso cortar esse cara com esse cara. Ficaria, portanto, sobraria 11, raiz de 11 sobre 5. E aqui, menos com mais, que está aqui, ficaria menos, como é multiplicação. Portanto, a tangente desse cara é menos 11 raiz de 5. Essa é a resposta do nosso item. Menos 11 raiz de 11, 5, perdão. Então tá. Agora, questão 3. Pausa e faz aí. Pausou, fez, bora continuar então. Determine os valores de seno de x e cosseno de x, sabendo que seno de x é igual a 3 vezes cosseno de x, e que o nosso ângulo ele é maior que 180. Opa, perdão, gente, cometi um susto aqui. Só um segundinho. Ô, gente, perdão. Minha mãe tinha aberto aqui a porta do quarto, aí eu levei um susto, perdão. Então tá.
Então, beleza. Perceba então que o nosso ângulo está situado em que região do ciclo trigonométrico? É maior que 90, que 180, maior que 180, e menor, 180 daqui, é maior que 180 e menor que 270. Portanto, o nosso ângulo está dessa parte aqui do ciclo trigonométrico. Sendo assim, o seu cosseno seria negativo e o seu seno seria negativo também. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então tá, ele está querendo saber os valores do seno e do cosseno. Ele falou que o seno de x é igual a 3 vezes o cosseno de x. Perceba que a gente tem relação fundamental, não tem? Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Perceba que ele falou quanto que vale o seno. É 3 vezes o cosseno de x. Então, se eu sei quanto vale o seno, eu posso substituir aqui, e ver no que vai dar. Quanto vale o seno? 3 vezes o cosseno de x. Tudo isso ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Repare então, pessoal, que agora eu vou conseguir calcular quanto vale o cosseno de x. Até mesmo porque agora eu vou ter aqui como se fosse uma equação do primeiro grau com uma incógnita, com apenas um valor que eu quero descobrir, que é o cosseno de x. Perceba que aqui, expoente, faço distributivo, ficaria, portanto, 3 ao quadrado, que é 9, e cosseno de x ao quadrado é cosseno ao quadrado de x. Mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se aqui eu tenho 1 cosseno ao quadrado de x, aqui eu tenho 9 cosseno ao quadrado de x, quando for somar os dois eu vou ter quanto? 10 cosseno ao quadrado de x. Isso daqui vai ser igual a 1. Posso passar esse 10 para o outro lado dividindo. Fica aí cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre 10. E eu posso passar agora como raiz esse 2. Repara aí que eu posso fazer a raiz aqui, tanto em cima quanto embaixo, como uma divisão. Cosseno de x ficaria raiz de 1, que é 1, sobre a raiz de 10. Repara que eu não posso deixar raiz de 10 no denominador, então vou ter que fazer aqui a racionalização. Ficando, portanto, raiz de 10 em cima, e aqui embaixo ficaria o próprio 10. Perceba também que é cosseno. O cosseno, assim como a gente viu, ele está na parte negativa. Portanto, aqui seria menos raiz de 10 sobre 10. Agora, ele precisa para saber o seno. Para saber o seno, pessoal, eu poderia jogar aqui na relação fundamental? Poderia. Daria certo? Daria certo. Só que ele falou para a gente que o seno do ângulo é 3 vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, eu posso escrever aqui, que o seno de x é igual a 3 vezes o cosseno de x. Eu sei quanto vale o cosseno de x? Sei. Então fica fácil a gente descobrir o seno de x. Seno de x vai ser igual a 3 vezes o cosseno de x, que é menos raiz de 10 sobre 10. 3 vezes menos raiz de 10 sobre 10 é menos 3 vezes raiz de 10 sobre 10. Então, a resposta é menos 3 vezes raiz de 10 sobre 10. Vou anotar aqui. Menos 3 raiz de 10 sobre 10. Essa é a nossa resposta, tá certo? Quarta questão, faça aí, pausa e volta. Pausou? Fez? Bora continuar. Repara, dado tangente do ângulo igual a meio e o ângulo, perceba, maior que 180 e menor que 270. Então, no gráfico, ele está aqui, no gráfico, no ciclo trigonométrico, ele está aqui, maior que 180 e menor que 270. Então, ele está nessa porção aqui do gráfico, tá certo? Ele está pedindo a gente calcular o seno e o cosseno. Perceba que a tangente, pessoal, assim como a gente falou anteriormente, ela é o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Nesse caso, essa tangente ela é igual a meio. Sabendo disso, eu posso pegar esse cosseno aqui que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Quando eu faço isso, eu vou ter que o seno desse ângulo é a metade do cosseno dele. E a partir disso, pessoal, é que nem a questão anterior. Lembra que a questão anterior deu uma relação pra gente? Aqui, Ixi, deu uma bugada aqui, né? Aqui, Lembra que a questão anterior deu uma relação pra gente, depois a gente precisa substituir na relação fundamental, e aí depois substitui de novo na fórmula? Aqui é o mesmo processo. Só que agora, ao invés de ser 3 vezes o cosseno de x, seria a metade do cosseno de x. Tá certo? Assim como eu mostrei aqui pra gente. Então, mesmo processo. Vamos lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno, a gente sabe quanto é que vale? Sabe. É esse cara aqui, Então, ficaria cosseno de x sobre 2, tudo isso ao quadrado,
mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Repara que esse cara aqui eu posso fazer distributiva, também porque é uma divisão. Então, ficaria cosseno ao quadrado de x sobre 2 ao quadrado, que é 4, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu vou adiantar aqui para vocês, tá? Caso você faça mesmo isso aqui, ó, você vai encontrar aqui embaixo fica 4, em cima fica cosseno ao quadrado de x, mais 4 cosseno ao quadrado de x, tá bom? Só para adiantar para vocês. Repara que isso aqui, ó, se eu tenho 1 cosseno ao quadrado de x mais 4 cosseno ao quadrado de x, eu vou ter quantos cosseno ao quadrado de x? 5 cosseno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 4. Isso é igual a 1. Repara que esse 4 dividindo, posso passar para o lado multiplicando. 5 cosseno quadrado de x é igual a 1 vezes 4, que é 4. E eu posso pegar esse 5 que está multiplicando e passar dividindo. Ficaria cosseno ao quadrado de x é igual a 4 sobre 5. Esse quadrado do cosseno posso passar por toda forma de raiz. Ficaria cosseno de x é igual a raiz de 4 sobre 5. Perceba que aqui é uma raiz de uma divisão. Então eu posso fazer a raiz desse cara e desse cara, em cima e embaixo. Ficaria, portanto, raiz de 4, que é 2. Raiz de 5 não tem solução, raiz de 5. Agora a gente vai ter que racionalizar, porque não pode ficar racionalização um número irracional no denominador. Ficaria, portanto, em cima 2 vezes raiz de 5. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado, cancela a raiz, sobre apenas o 5. Repara também que aqui é cosseno, e ele falou pra gente que o ângulo está nessa parte aqui, ó. E essa parte aqui está na parte negativa, o cosseno é negativo, tá certo? Esse é o valor do cosseno. Acabou? Não, porque agora a gente tem que descobrir quanto vale o seno. Repara que aqui a gente construiu aquela relação, ó, seno de x igual a cosseno de x sobre 2. Se a gente sabe quanto é que vale o cosseno de x, é só colocar aqui nessa fórmula para descobrir quanto que vale o seno. Seno de x é igual a cosseno de x sobre 2. Sabendo que o cosseno de x vale, vou até colocar aqui com vocês, ó, menos 2 raiz de 5 sobre 5, vai ficar a seguinte fórmula, a nossa equação. Perceba que isso aqui é uma divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repara que isso aqui é 2 sobre 1, o inverso ficaria 1 sobre 2. Como isso aqui é uma divisão e uma multiplicação entre esses caras, eu posso cortar esse cara com esse cara. Ficaria desse modo, portanto, em cima sobraria o menos 5 vezes 1, que é menos raiz de 5, perdão, e embaixo sobraria apenas o 5. Então, o nosso seno é menos raiz de 5 sobre 5. Inclusive, isso aqui, ó, inclusive uma comprovação disso é o seno é negativo. E olha aqui, ó, o seno também nessa porção do ângulo é negativo também. Então, a resposta seria cosseno menos 2 raiz de 5 sobre 5, seno menos raiz de 5 sobre 5. E agora a última questão, a mais fácil delas, ignora que é a numeração, tá certo? Isso aqui eu tive de uma lista de um grande professor nosso, professor Genildo, valeu professor Genildo pela lista. E essa expressão aqui, pessoal, é muito tranquila. E ela a gente consegue resolver, galera, de uma maneira tão simples. Só que aí eu coloquei ela aqui para mostrar para você que manipulação de seno é que nem número se a gente faz a matemática. Ó, se aqui eu tenho seno ao quadrado de 20, eu posso somar esse seno ao quadrado de 20, por exemplo, com o seno ao quadrado de 70. Se eu somar esses dois, ó, pegando esse cara aqui somando com esse, tá? Eu poderia somar com esse outro cara aqui também, ou com esse cara aqui também, poderia. Mas eu vou somar com o seno ao quadrado de 70. Quando eu faço essa soma, pessoal, de seno ao quadrado de 20 com o seno ao quadrado de 70, isso aqui, pessoal, dá seno ao quadrado de 90. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso somar esses caras aqui, ó, que a soma desses dois senos vai ser justamente o seno de 90. Tá bom? Isso aqui é certo, isso aqui pode acontecer. Então, nesse caso, eu sei que seno ao quadrado de 20 mais seno ao quadrado de 70 dá seno ao quadrado de 90. E agora, se eu pegar seno ao quadrado de 40 e eu somar com seno ao quadrado de 50, ficaria 40 mais 50. Então, esse cara aqui, ó, também daria seno ao quadrado de 90. Então, perceba, somando esse cara com esse cara, deu seno ao quadrado de 90. E esse cara com esse cara, deu seno ao quadrado de 90. Então, eu vou ter seno, isso aqui igual é, seno ao quadrado de 90 mais seno ao quadrado de 90.
Caso você calcule o seno de 90, você vai saber que ele é 1. Seno de 90 é 1. Como aqui é seno ao quadrado, ficaria 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1, portanto ficaria 1 mais 1, e 1 mais 1 é igual a 2. Desse modo, o valor da expressão é igual a 2. Tá certo, pessoal? Bom, essa aqui foi a nossa aula, espero que vocês de coração tenham gostado. Se gostaram, deixa um comentário aqui embaixo, seu feedback é muito importante aqui pra gente, beleza? Já tá saindo as próximas aulas de trigonometria. Valeu, galera, forte abraço, olha o nosso Instagram, deixa o feedback aqui, e é isso. Tamo junto, galera, valeu!